Sejam muito bem-vindas, minhas chocolatinhas. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Essa aula foi pensada com muito carinho, mas principalmente com muita estratégia, porque eu sei exatamente o momento que a gente está vivendo agora. Antes de começar, deixa eu te avisar, os materiais já foram enviados lá no grupo, tudo que você vai precisar está lá e essa aula também vai ficar gravada para você assistir depois com calma. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui no chat. De onde você é? Você já trabalha com confeitaria ou está começando agora? Quem aqui já produziu algo na Páscoa alguma vez? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Letícia Chocolates, eu trabalho com confeitaria há mais de 20 anos. Eu sou mãe, agora vovó, empreendedora, já vivi fases de vender muito e lucrar pouco, de errar, de perder dinheiro, e foi exatamente por isso que eu aprendi o que realmente funciona. Hoje eu posso te dizer com muita segurança, confeitaria não é sorte, é técnica, estratégia e decisão. E eu quero que você pense comigo agora. E se um único produto pudesse mudar completamente a forma como você vende na Páscoa? A maioria das confeiteiras vive sempre o mesmo ciclo. Quando a Páscoa chega perto, bate o desespero. Não sabe o que vender, copia ideia solta da internet, faz um monte de coisa diferente e no final vende pouco. Muitas vezes a gente pensa que o problema é falta de talento, mas não é. O problema é não saber o que vender, como produzir e como se organizar. Eu já tive exatamente nesse lugar, de fazer muito doce, trabalhar muito e ainda assim não ver dinheiro sobrar. E se você já passou por isso ou sente que você pode passar, fica comigo até o final dessa aula. Hoje eu escolhi ensinar para você um produto muito estratégico, que é o ovo de pote fine. Esse não é um produto qualquer, eu ainda nem tinha ensinado oficialmente, mas ele já faz sucesso na minha produção. E eu já estou recebendo mensagens perguntando se ele vai estar novamente no cardápio desse ano, tanto dos meus clientes quanto de muitas alunas, viu? E como o fine não sai de moda, por ser bonita, temporal, ele acaba chamando muita atenção. É praticamente impossível errar com esse sabor. Se você está começando agora, esse é um dos melhores produtos para começar com tranquilidade. E se você já é confeiteira, é uma forma de inovar sem risco. Enfim, chegou a melhor parte. Enquanto eu vou preparando esse ovo, eu quero que você preste atenção não só na receita, mas na lógica por detrás. Vamos conversar bastante hoje, viu? E vamos para a nossa prática. Então vamos começar, né? A mão na massa. Primeiramente eu vou começar com o recheio. Aqui eu vou fazer um brigadeiro, porque até eu fazer esfriar, daí eu vou fazendo a casca, montando o potinho, tudo bonitinho, tá bom? Então, para fazer o brigadeiro, eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado. O que eu mais gosto de utilizar é esse da Italac. Eu prefiro esse do que o Moça, para você ter noção. Então, eu vou utilizar esse leite condensado, ele tem 8% de gordura, ele é um leite condensado muito bom. É sempre bom escolher um leite condensado de boa qualidade, que tenha 8% de gordura, porque hoje em dia tem o semi-desnatado, né? Que antigamente ainda era 6%, agora eles estão por 4% e isso interfere bastante aí no resultado final do seu recheio. Aqui estou utilizando uma caixinha de creme de leite e vou colocar também a glucose. Para que serve a glucose? A glucose, ela deixa um recheio mais cremoso, mais brilhoso e ajuda também na validade. Tanto que esse recheio aqui vai ter a validade de 12 dias. Se eu não colocar a glucose, 7 dias, com a glucose 12. Tanto que eu já pesei ela aqui, coloquei 40 gramas. Quando você abre, né, a glucose, daqui é a glucose de milho, que pode ser aquela glucose líquida também, que é da Marve. Essa daqui é da Arcolor, mas uma que eu uso bastante, aqueles potes maiores da Mix também, pode ser qualquer glucose, tá?
ela é bem viçosa, bem grudenta. Então, o que que você faz? Leva 10 segundinhos no micro-ondas para ela ficar mais líquida, porque se eu for tirar daqui, vai ficar aquela coisa toda, ó, tanto que ela nem sai, bem firme. Então, vou levar 10 segundos no micro-ondas. Ó, levei 10 segundinhos no micro-ondas e olha a mágica. Ela fica bem líquida. Então, facilita você fazer esse processo aí, levar no micro-ondas para ela derreter. Acrescentei a glucose e agora vamos levar para o fogo. Utilize aí uma espátula, tanto que eu tô com essa espátula aqui, eu vou ver se eu acho uma outra espátula, que eu tô achando que está na outra casa, as minhas... Achando não, tá, né? Só que eu quero ver se eu acho uma outra aqui. Essa daqui, ela é bem firme, porém, ela é mais fininha. Mas se eu não achar, eu vou fazer com essa aqui mesmo, que também vai dar certo. Que é um ponto bem importante, você ter uma espátula boa. Sempre quando você for comprar uma espátula, você vê essa pontinha dela para ela ser bem firme, porque se ela for mole, não raspa o fundo da panela. E vou falar um pouquinho aqui da base de brigadeiro também. Eu sempre utilizo, né, a base de ganache nas minhas produções. E eu vejo o pessoal reclamando muito do valor de chocolate, né? Porque teve aí uma alta muito grande, subiu ano passado. Esse ano achei que ia estar mais ou menos com o valor do ano passado, mas não, teve aí mais ainda um aumento. Então eu estou trazendo aqui um recheio muito bom, gostoso e econômico, tá? Ao invés de você trabalhar aí com base de ganache, você trabalha com a base de brigadeiro, que é um recheio muito bom e vai economizar muito, que nem antigamente o pessoal sempre me perguntava, qual que sai mais em conta, a base de ganache ou de brigadeiro? Antigamente saía elas por elas praticamente. A base de brigadeiro poderia sair um pouquinho mais barato, porém você perde tempo ali mexendo, tem a questão do gás e tudo mais. Então, hoje em dia, esse cenário já mudou. Hoje em dia, a base de brigadeiro sai muito mais em conta do que o ganache, nem se compara. Tanto que esse leite condensado, eu paguei ele 6 e pouquinho, tava na promoção. E o creme de leite também tava na promoção, eu paguei acho que foi R$2,49. Então, olha só, menos de R$15, bem menos, né? Você vai fazer um recheio. Agora, se fosse para fazer um ganache aqui, o peso total aqui chega a cerca aí de uns 600 gramas, vamos colocar aqui. E se para fazer um ganache nesse mesmo peso, eu já iria gastar muito mais. Agora, ó, ingredientes tudo aqui na panela, bem misturadinho, vamos levar para o fogo. Ó, liguei o fogo da panela, achei uma espátula boa, e agora, ó, vou mexer até chegar ao ponto aí de recheio, mexer sem parar. Ó, aqui já pegou o ponto de fervura, daí você continua mexendo. Depois que pega o ponto de fervura, como é para um recheio, você vai mexer aí em torno mais ou menos de uns 4 minutinhos. Mas eu vou marcar aqui o tempo para eu falar certinho. Só que isso pode variar, né, de fogo para fogo, né, fogão no caso. Aqui eu tô utilizando o fogo médio não, fogo alto eu tô utilizando. Geralmente eu uso de médio para alto. Olha só como já reduziu bem. Ele tava bem em cima, né? Que deu o ponto de fervura. E agora aqui ele já encaixou bastante. Cerca aí de uns 2 minutinhos e meio que eu tô mexendo depois da fervura. Ele praticamente já está no ponto que eu quero. Eu quero um ponto cremoso, não muito consistente e também não muito mole, né? Mas eu vou mexer ainda mais um pouquinho. Ó,
Ó, apagar o fogo e continuo mexendo. Depois que pegou fervura, mexi por 3 minutinhos. Tempo total para fazer um brigadeiro, eu gastei 7 minutos e meio. Ó, rapidinho eu já fiz aqui o meu brigadeiro. Ó, brigadeiro pronto. Agora eu vou transferir para o bowl. Ai, tá bem quente ainda. Brigadeiro pronto. Agora vamos aguardar ele esfriar. Ó a textura. Ele ainda tá molinho. Depois ele vai pegar aí uma consistência maior. Agora, esperar ele esfriar. E enquanto isso, nós vamos fazer a montagem do nosso... fazer a casca, né? A montagem do nosso pote. Que aí já vai dar o tempo aqui do recheio esfriar. Agora vamos começar a fazer a casca. Para todos os meus ovos de pote, todos os meus ovos vulcão e todos os meus ovos de colher, eu utilizo a forma de 350 gramas, que nem no caso. Na minha tabela, eu só vendo os ovos de colher de 500 gramas. E eu faço nessa forma. Sempre quando você for fazer um exemplo, um ovo de colher, você sempre utilize uma forma menor, que nem um exemplo, eu quero fazer um ovo de colher de 250 gramas, então você vai utilizar de 150, quero fazer um de 350, forma de 250 e assim por diante, tá? Que nem como eu só trabalho com ovos de 500, então eu só utilizo essa forma aqui, que é de 350 gramas. E o meu ovo de pote, ele é um tamanho padrão, que nem ele depois de pronto, ele pesa aí uma média de uns 700 gramas, ele já todo completo. Só que esse peso pode variar, dependendo de recheio, de decoração, certo? E se você quiser fazer o ovo de pote num tamanho menor, você também pode estar fazendo. Você fazer na forma ali de 250 gramas para ele ficar menor e você vender por um preço mais em conta, também pode, tá? Então, aqui eu tenho chocolate branco e eu vou levar o chocolate para derreter. O chocolate branco, quando você for levar, assim como os outros também, vai levando aos pouquinhos para não ter o perigo de queimar. E toda vez que você tirar do micro-ondas, você tira, daí você mexe para você voltar novamente. Ó, aqui ele já tá quase totalmente derretido. Vou conferir a temperatura. Ó, temperatura de 48 graus. Não vou levar mais pro micro-ondas, mesmo que tenha ainda pedaços, igual eu mostrei, eu vou mexer até ele derreter totalmente. Por isso que é importante ter um termômetro. Esse termômetro é um termômetro digital que ajuda bastante, nem se compara com aquele de espeto, mas se você não comprar um desse, pelo menos de espeto, você tem que ter. E você acha aí barato até na Shopee, no Mercado Livre, dá uma pesquisadinha lá, coloca termômetro digital industrial. Coloca o industrial, que daí vai ser esse daqui, geralmente aqueles preto com amarelo. É uma boa opção aí para vocês estarem comprando, tá? É muito importante ter um termômetro. Porque quem tá iniciando, tira do micro-ondas, ainda viu os pedacinhos, vai e leva novamente. É que aqui, eu já conheço o meu micro-ondas, né? Então eu já levei 1 minuto direto e já tá totalmente derretido. Mas eu te aconselho levar de 20 em 20 segundos, de 30 em 30, dependendo aí da quantidade. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate e no meu micro-ondas foi 1 minuto para eu derreter, tá? Mas lembrando que isso varia muito. Letícia, você mexe na potência do micro-ondas? Não, eu não mexo, eu deixo ele normal, na potência ali máxima dele mesmo, igual a gente usa no dia a dia. O que eu controlo é o tempo que ele fica lá dentro.
Ó, chocolate já derretido. E agora eu vou fazer a temperagem do chocolate. Aqui é uma pedra de mármore, que é o ideal. De mármore não, aqui é uma pedra de granito, que é o ideal para fazer a temperagem do chocolate. O mármore não é muito indicado por ele ser uma pedra porosa. Agora já o granito já é uma pedra polida. Por que eu falo isso? Quando vai fazer a temperagem aqui na pedra, eu utilizo essa espátula. Pode ser uma espátula de plástico também. Deixa eu ver o tamanho aqui, deixa eu mostrar. Pode ser qualquer uma dessas espátulas, tá? Eu trabalhei muitos anos com essa espátula aqui de plástico. Ela super faz o mesmo trabalho do que essa daqui. Então, sempre quando você for fazer a temperagem de chocolate, aqui como eu vou utilizar um chocolate colorido, você já pode acrescentar o corante. Para eu fazer esse ovo, eu vou utilizar duas cores de corante, que é esse azul, que é da linha Candy Color, da linha Gran Chef, e vou utilizar esse magenta aqui também. Aqui eu já vou acrescentar o meu corante. Esse é um corante muito bom, hiper pigmentado, você não precisa colocar muita quantidade, que ele já vai te dar uma cor bem viva. Ó, coloquei aqui o corante e vou mexer. Esse é um corante lipossolúvel, tem que ser o corante lipossolúvel, que é próprio para chocolate, lipo de gordura. Eu falo isso porque tem um corante hidrossolúvel e as embalagens são praticamente idênticas, então quando você for comprar, você presta bastante atenção. Outra coisa, na minha cidade eu não acho essa marca. Eu tô falando porque já teve lugares que eu fui que não tinha a marca da linha Gran Chef. Um outro corante que é muito bom também, assim, a pigmentação dele, que é um corante bom para você estar utilizando, é o corante da Mago também. Então, é as únicas duas marcas que eu recomendo, que eu já usei, testei e é ótimo. Já usei outras marcas e não é, tá? E esse corante, como ele é uns granulinhos, você mexa muito bem. Por isso que é importante você colocar o corante antes de fazer a temperagem. Ó, aqui ainda precisa mexer muito bem, mas como eu vou fazer a temperagem aqui do meu chocolate, então na temperagem mesmo eu já vou conseguir mexer muito bem. Quer dizer, já vou conseguir dissolver bem aqui esse corante. Ó, muito rápido, prático de fazer a temperagem, que nem aqui é na pedra. Se você tiver uma pedra aí, ou então se você quiser comprar uma pedra, vai numa marmoraria, pede lá um pedaço de granito, uns 60 por 60, que você já vai ter um tamanho ótimo aí para você fazer a sua temperagem. Tem outros métodos também para você estar fazendo essa temperagem, tanto que lá no meu canal do YouTube tem outros métodos, você pode estar dando uma olhadinha. Sempre também no meu Instagram eu faço lives mostrando também todo o passo a passo de como fazer a temperagem. Como eu disse, é bem fácil, bem rápido, ó, só fazer alguns movimentinhos de vai e vem. Hoje, como tá frio aqui, então rapidinho eu já chego aí na minha temperatura. Temperatura de trabalho é de 27 graus para estar trabalhando com chocolate branco. Ó, corante totalmente já dissolvido também. Agora não ficou nem uma pintinha a mais de corante, por isso que é importante você já colocar o corante, porque como o chocolate está frio já agora, temperatura de 27 graus, como o chocolate já está frio, daí se você for colocar o corante, até dissolver esse corante, já era, sabe? Daí você já vai endurecer o chocolate
e você vai ter que fazer a temperagem novamente. Ó, o pessoal fala muito assim da temperagem no método de tablagem, mas ó, é bem rápido, simples, fácil. Tanto que eu sempre gostei desse método por ele ser mais rápido. E como a minha produção é grande, eu sempre optei por trabalhar com métodos de tablagem por ser mais rápido. Mas se você não tem uma pedra, também você pode fazer no método banho-maria invertido. Banho-maria invertido qualquer pessoa pode fazer. Antes, quando eu iniciei, eu comecei pelo método banho-maria invertido. Ó, chocolate temperado. Agora eu vou utilizar essa forma, lembra? 350 gramas. Um detalhe bem importante, sua forma sempre tem que estar bem limpinha. Que nem um exemplo, lá na produção, que toda hora a gente está fazendo as cascas, não há necessidade de você ficar lavando essa forma. Mas é necessário você vir sempre com um papel toalha ou então um Perflex e limpar toda vez essa forma quando você desenforma e vai colocar mais chocolate para fazer o ovo, tá? Aqui eu só falei de chocolate nobre, né? Vou falar também algumas marcas que vocês podem estar utilizando, que são ótimas. Chocolate branco, uma das marcas que eu mais gosto em matéria de sabor, de textura, tudo, que eu acho assim um chocolate perfeito, é o Genuine. O chocolate branco da Garoto, ele sempre, quando você vai derreter, ele fazia aqueles gruminhos, tinha que vir com a batedeira para bater, para ele ficar totalmente líquido ali, né? No caso, ele lisinho, sem nenhuma pelotinha. Da Melkin também é muito bom. O chocolate também da Cical, você pode também estar utilizando, que nem para fazer a casca. O Cical é ótimo, só não gosto dele para fazer o recheio, porque aí você tem que diminuir muito, né? Eu que trabalho com ganache, a quantidade de creme de leite. Já as outras marcas que eu falei, não, você pode manter aí a mesma quantidade, no caso eu, né, que eu já tenho o costume de trabalhar com ganache, que eu utilizo a proporção sempre 60 ml de creme de leite para cada 100 gramas de chocolate. Ó, deixa eu já colocar aqui, né, senão o chocolate vai perder a temperatura dele. Aqui ainda ele tá certinho, tá aí ainda na temperatura de 27 graus. Que eu sempre tiro um pouquinho antes, tipo 27,5, porque aí, no caso, conforme você vai mexendo, que o que dá brilho no chocolate, quanto mais você mexer, mais ele vai dar aquele brilho super especial no seu produto. Forminha limpa, daí pra ficar aquela casca perfeita. Ó, coloca o chocolate até a marcação. Ó, coloquei, dou uma batidinha. Então eu tenho uma novidade para contar aí para vocês também. Vou colocar aqui na geladeira e vamos conversar aí para eu contar tudo aí para vocês. Ó, colocou na forminha, certifica que foi em toda a volta. Dá uma leve batidinha. E geladeira, freezer não, tá? Vou colocar dentro da geladeira. Então, voltando, né, a falar sobre as marcas do chocolate. O que que acontece? Voltando a falar do Garoto, né? Que o Garoto sempre foi a marca que eu mais utilizei. Todo ano, que nem faz o quê? Essa vai ser a minha 22ª Páscoa. 22 anos, hein, de Páscoa, pensa. Então, será a minha 22ª Páscoa. E sempre utilizei o Garoto. Só o ano passado, o Garoto branco, ele ficou fluido, uma maravilha, aquela textura perfeita, levou para derreter, daí teve um derretimento ótimo. Porém, a qualidade, o sabor não é mais o mesmo.
Eu falo isso porque, assim, um dos chocolates que eu mais gosto é o chocolate branco, sabe? Apesar que conforme esses anos mudou um pouquinho meu paladar. Sempre foi o branco, mas hoje eu já prefiro um mais meio amargo, sabe? Mas mudou muito a qualidade, muito. E com esse aumento do chocolate, o que está acontecendo? Eles estão aumentando o chocolate e sim, tá perdendo a qualidade. Você que é confeiteira, que já trabalhou outros anos com chocolate, você com certeza sabe do que eu estou falando. Realmente perdeu. Eles estão utilizando uma quantidade bem menor de cacau no chocolate, além de não ser aquele cacau assim de qualidade, sabe? Eu falo isso porque durante esses últimos anos eu andei estudando bastante sobre como fazer o chocolate, ali do grão, da torra, do cacau e tudo mais. Essa forma de fazer o chocolate, que é o bean to bar, né? Eu não sei se você já ouviu falar isso, se você não ouviu, pesquisa lá no Google para você entender melhor do que eu estou falando. O bean to bar são, né, as pessoas que fazem ali o chocolate, desde o grão, da torra, nananã, ou então do próprio licor, né, do cacau, que seria o licor, a pessoa já compra pronto. Em vez de comprar o grão, para você selecionar os grãos, fazer a torre e tudo mais, já vem ali pronto para você, sabe? Já ele ali prontinho, já só você colocar para fazer o seu chocolate. Então eles não utilizam esse cacau, né, de qualidade. Eu esqueci o nome certo que fala do cacau que eles utilizam, mas é um cacau inferior, que é justamente para sair um custo mais em conta, fora a quantidade enorme que eles estão acrescentando de gordura vegetal, né? Gordura vegetal hidrogenada no chocolate. Tanto que você pode pegar ali o rótulo do seu chocolate, a barra, e você lê ali que você vai entender do que eu tô falando. Esses ingredientes estão vindo tudo em primeiro lugar e o cacau lá embaixo, sabe? Então, devido a tudo isso, eu estudei muito sobre o chocolate e tudo mais, e eu decidi esse ano eu produzir o meu próprio chocolate. Então, a Páscoa desse ano tem novidade. Eu vou produzir o meu próprio chocolate para eu estar fazendo os meus ovos de Páscoa. Tanto que garanto que você que está aqui já me segue lá no Instagram. Se você não me segue, comece a seguir Letícia Chocolates, para você acompanhar aí todo esse passo a passo aí que eu vou mostrar para vocês. E futuramente, né, não sei, pode ser um futuro próximo, um futuro longo, não sei ainda te dizer, né, que o futuro a Deus pertence, mas eu pretendo sim oferecer esse chocolate, acho que para vocês, viu? Porque eu acho que não só eu que estou enfrentando essa dificuldade da qualidade do chocolate, como acredito que outras pessoas também, né, tá sentindo essa diferença enorme aí nos seus produtos. Então, quem sabe, né, em breve, barras aí, chocolates para vocês. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui, né, enquanto a minha casca ali fica pronta. Ó, tirei da geladeira, só que agora eu vou trazer mais de pertinho para acompanhar todo o passo a passo aqui bem de perto, para não restar nenhuma dúvida, certo? Então vamos desenformar. Essas rebarbinhas pode voltar e derreter novamente, não precisa jogar fora. Ovo desenformado. Agora eu vou cortar esse biquinho aqui das cascas. Vou utilizar uma faca. Eu vou aquecer essa faca. Ó, aqueci a faca e agora eu vou cortar aqui o pote.
Ó, cortei a pontinha. Agora eu venho aqui e tento cortar mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, minha faca não está tão aquecida, mas por ela ser uma faca de corte liso, eu consigo cortar sem quebrar. Ó, cortei. Ó, essa aqui eu também levo para derreter. E aqui estou com as duas bandinhas. Ó, as duas bandas foram cortadas. Aqui o que sobrou eu derreti e fiz novamente a temperagem. Tem duas maneiras de você grudar essas bandas. Você pode pegar aqui, passar numa superfície, pega uma forma, né? Esquenta ela no fogão, passa e une as duas bandas. Ou então você pode colar com chocolate. Aqui eu vou colar com chocolate. Ó, vou passar bem aqui em volta da casquinha, da bordinha. E vou unir essas duas partes. Ó, tenta colocar bem certinho. Ó, passo aqui. Agora eu vou guardar secar. Segurando aqui, eu quebrei a pontinha do meu pote. Mas eu vou colar essa pontinha. E como vem o detalhe, a finalização aqui em cima, nem vai interferir em nada. Ó, colei também. Pronto. E aqui dentro também é muito importante que faça, né, o reforço. Então, eu vou vir com chocolate e vou passar tudo aqui dentro, ó. Passa bem passadinho. Pra não ter perigo de abrir esse pote, né? Então, vamos reforçar bem aqui essa emenda dele. Prontinho, pote bem reforçado, tá vendo? Vamos aguardar secar. Enquanto ele seca, eu vou fazer a base do meu pote. Deixa ele assim. Para fazer a base, você pode utilizar uma barrinha, pode utilizar essas forminhas de bombom, tanto que esse daqui não é nem a forma mesmo do bombom. Esse daqui é o que vem o silicone a outra parte, né? Eu não achei a forma, achei isso daqui facinho. Então, eu vou fazer aqui mesmo. Ó, vou colocar aqui dentro da forminha, da cavidade. Não precisa ser muito grosso, tá? É só apenas uma base. Geralmente, eu faço essa base com cor no chocolate ao leite, né? Pra ficar parecendo uma madeira, que depois eu venho fazendo arranhaduras, parecendo um tronquinho. Mas aqui eu vou fazer da mesma cor mesmo. Bem batidinha. E vou levar pra geladeira. Agora aqui eu vou utilizar as minhas forminhas da 3D Mookie. Aqui é de colherzinha. E aqui é a minha de coelhinho, com a minha logo. Eu vou pegar um saquinho simples, tá? Aquele que embala cone, pão de mel, pirulito. E vou colocar um pouco de cobertura ao leite aqui. Pra eu não precisar fazer a temperagem, tudo de novo, né? E se alongar até a aula. Então, vou colocar aqui uma cobertura dentro do meu saquinho. Bem simples, bem prático. A cobertura é aquele chocolate, né? O falso chocolate
que não precisa fazer a temperagem, tá? Então, vou colocar aqui um pouquinho dentro do meu saquinho, só para eu fazer a logo e a colherzinha. Ó, quem quiser adquirir as formas, é da 3D Mookie e tem cupom de desconto, tá? Ó, coloquei dentro do saquinho e vou levar no micro-ondas para derreter. Ó, levei para derreter, mesma coisa que se fosse num potinho, tá? Aqui é só para facilitar, não precisar ficar sujando um monte de potinho. Tira, mexe, mesma coisa, tá? Aqui eu vou cortar a pontinha do saquinho. E vou fazer a colherzinha. E a minha logo. Dou uma batidinha. Vou levar para a geladeira. Vou desenformar a base, que é onde vou colocar aqui o ovo em cima. Aqui eu esquentei a colher, fazer como se fosse um fundinho para encaixar bem aqui o meu ovo. E esse próprio chocolate aqui que derrete já cola o meu ovo em cima. Centralizo. Tomar cuidado para ele não ficar torto. Agora aqui para eu dar acabamento, eu vou fazer a mesma coisa. Você pode fazer com chocolate nobre também, tá? Mas aqui eu vou utilizar a cobertura. Geralmente, até nas minhas produções, esses detalhes assim, eu utilizo a cobertura. E vou levar para derreter. Cobertura derretida. Lembrando que a cobertura, ela não precisa fazer a temperagem, tá? Aqui eu vou utilizar esse corante magenta, lipossolúvel, que é próprio de chocolate. Eu vou colocar bem pouquinho. Deixa eu abrir mais aqui o saquinho, pra ele cair bem lá dentro. Ó, caiu demais, vou até tirar um pouquinho. Ó, é bem pouquinho mesmo. Vou mexer. O saquinho, ele facilita muito para misturar o corante. Rapidinho. Ele já dissolve totalmente aqui os granulinhos do corante. E como ele é um pó, né? Ó, tá vendo? Agora eu vou cortar a pontinha. Lembrando que se você for utilizar a cobertura, ela não pode estar quente. Se ela estiver quente, vai derreter, vai ficar horrível aqui, tá? Usa aí uma temperatura aí. Deixa eu até ver qual a temperatura que tá aqui. Ó, 35 graus. 35 graus você já pode estar utilizando, tá? Corta a pontinha do saquinho. E agora, vamos dar acabamento no meu pote. Eu faço aquele escorridinho, ó. Só você controlar a sua mão e ver aonde você quer que ele escorra.
Olha que efeito lindo que fica. Prontinho. Pote finalizado. E agora nós vamos fazer o recheio. Aqui o recheio já esfriou. Tá vendo que eu falei que já dava tempo? Ó, ele está frio. Tá vendo a consistência que ele tá? Ele tá aí uma consistência firme, porém cremosa. Agora, vamos acrescentar a pasta saborizante. Eu vou utilizar essa pasta da Bella de framboesa, que vai ficar perfeito. Ó, coloquei 40 gramas, vou mexer. Olha os pedacinhos da framboesa. Essa pasta é muito, muito maravilhosa. Letícia, eu não consigo achar pasta saborizante ou então não quero utilizar a pasta saborizante. O que que eu posso fazer? Se você quiser, você também pode estar saborizando o seu recheio com a própria calda de fine. Ó, essa calda aqui que é o que eu vou utilizar aqui também. Mas eu recomendo muito que você use essa pasta, porque o seu recheio vai ficar simplesmente incrível. Fica muito, muito gostoso. Tanto que aqui tudo são dicas aí pra vocês, né? Que nem aqui eu tô ensinando várias técnicas exclusivas aí, né? Esse recheio você pode estar utilizando para fazer outros produtos também. Não precisa ser só fine. Você pode fazer aí um ovo apenas de framboesa, ou então você pode fazer um cone recheado de framboesa, porque o sabor desse recheio é muito, muito incrível. Olha só. Olha a textura do recheio, a cremosidade. Ó, fica simplesmente maravilhoso. Vou colocar aqui o pote pra gente já fazer. Ó, antes de mais nada, eu vou pesar aqui o pote. Lembra que eu utilizei, derreti, né, 300 gramas de chocolate, que eu fiz a temperagem e tudo mais. Só sobrou raspinhas. Ó, 284 gramas deu o meu pote. Daí eu até... Não vou pesar não o recheio. Eu vou colocar aqui a receita inteira, né? Depois eu mostro o peso final. Ó, coloco aqui o recheio. Coloquei até aqui a metade. E agora eu vou colocar a minha calda fine. Ó, coloca a calda. E agora, mais recheio. Que nem essa receita dá certinho para rechear um pote. Ó, isso não pode acontecer. Daí você limpa. Ó, coloco o recheio até em cima. E sobrou raspinhas também, ó. Aqui eu vou pesar. Ó. Por enquanto, 724 gramas, porque ainda tem a decoração, né? Então, se eu utilizei... Só o potinho tava com 284 gramas de chocolate, então eu utilizei
440 gramas de recheio. Agora deixa eu ver aqui o lado que eu quero utilizar, que vai ser a frente do meu ovo. Já escolhi a frente do meu ovo. Aqui eu vou pegar um papelzinho, a minha colherzinha e a logo que eu já desenformei. Ó, tanto que a colherzinha tem aqui escrito o meu nome também, ó, igual a logo de cima. Agora aqui eu vou utilizar esse pó ouro da linha Grand Chef e um pincel macio. Passar aqui. Olha que lindo que fica. Que é um detalhe que faz toda a diferença. Para decoração, eu vou utilizar esses blossoms da Calibu. Ele é os blossoms de morango. É bem pouquinho, só mesmo pra decorar. Antes de mais nada, eu já vou colocar aqui a minha logo, tinha até esquecido. Eu já vou colocar aqui também a colherzinha. Pronto. E agora eu vou utilizar esses finis e o fine dentadura. Vou abrir esses 3 finis tubes também. Aqui eu tenho na cor vermelho, que é o de morango. Aqui o azul. Opa! E esse colorido. Vamos brincar aqui com as cores. Ó, eu só tô entortando e colocando aqui. Vou colocar mais umas dentaduras, até porque é fine dentadura, né? Então vamos colocar aqui um fine dentadura. E tá prontinho o pote dentadura. Ovo finalizado, espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa grande produção aqui, essa aula maravilhosa. E eu vou falar um pouquinho sobre a embalagem. Eu geralmente sempre utilizo 2 tipos de embalagem para os ovos no pote. Essa tubolata, pegar aqui a régua para me medir, que eu sempre esqueço a medida. Ó, a altura dela é 18 centímetros por 12,5 de diâmetro, tá? Se achar mais baixa, até dá,
Não, mas o ideal é esse tamanho aqui mesmo, tá? É porque tudo vai depender da decoração. Mas geralmente essas latas têm um tamanho padrão. E esse daqui é o tamanho ideal, que é 18 centímetros por 12,5, tá? É essa embalagem que eu utilizo para os ovos no pote, ou então aquela embalagem da Reprint que é de ovo em pé. Tanto que eu vou deixar as imagens aí, eu até procurei aqui a embalagem, só que eu acabei utilizando tudo no ano passado, então não tem nenhuma aqui para fazer a demonstração, mas eu tenho fotos dos meus ovos, então aí essa é as fotos das minhas produções. E aqui eu nem vou colocar ele dentro do pote, porque eu ainda vou fazer os vídeos, né, tirar foto e tudo mais, mas não tem segredo, tá, gente? Ó, é um pote, eu gosto de pegar um papel de seda, amasso ele bem amassadinho, coloco aqui no fundo, pego o ovo de assim e coloco assim, bem fácil, prático e simples, tá? Então, essas são as duas embalagens que eu utilizo. Valor sugerido, que nem aqui foi feito com uma base de brigadeiro. Então, dá para cobrar bem mais em conta do que é o valor que eu cobro, que é R$ 180 no ovo de pote. Só que eu trabalho com ganache. Fazendo uma base assim de brigadeiro, dá para ser bem mais em conta. Depois eu vou fazer os custos dele certinho, né? Até você, na verdade, até melhor você fazer, porque o meu custo é diferente do seu custo, né? Porque pode variar muito aí de cidade para cidade, como eu já passei certinho a quantidade de chocolate, de recheio, então não tem segredo aí para você fazer a sua precificação, certo? Chegamos ao fim de uma grande produção e eu quero que você reflita comigo. Olha esse ovo pronto. Isso que você aprendeu hoje é apenas um único produto. Agora imagina entrar na Páscoa sabendo exatamente quais ovos vender, com um cardápio organizado, sabendo produzir, armazenar e precificar. E é isso que muda o jogo. Histórias e provas, e eu já vi alunas que começaram com um único produto e hoje vivem da confeitaria. Não porque eram melhores, mas porque aprenderam da forma certa. O que dá resultado não é fazer tudo, é fazer o que realmente dá certo. E eu queria que você visse o resultado dessas minhas alunas. Meu nome é Amanda, eu tenho 26 anos, sou casada e tenho 2 filhas. Eu trabalho com a confeitaria desde 2020, só com confeitaria. Foi 8.900, que eu quase dobrei, né? Que a primeira que eu tinha falado foi 5.000 e pouquinho, foi uns 8.900 mais ou menos. A parte da divulgação, eu me enrolei. Não fiz assim, né, de antes, começar a me adiantar, começar a mostrar. Eu acho que foi por isso que eu não vendi mais. Isso foi um erro, assim, porque daí, como eu trabalho com outras coisas também, né, faço bolo, essas coisas, então, para mim, meio que essa parte prejudicou, assim, né? Eu deixei um pouco para em cima da hora, como se diz. Eu vi muito isso em 2021. Porque, assim, era a minha primeira Páscoa, então, assim, eu não tinha noção de como que era, como que funcionava, né? E daí eu fiz as minhas entregas, tudo mais, né? Fiz lá. De repente começou a chegar. Você tem pronta entrega? Você tem pronta entrega? Só que eu tinha, né, recheio pronto, tinha as cascas prontas, mas assim, se eu tivesse mais, eu tinha vendido. Ai, eu acho o teu trabalho incrível. Eu acho lindo, assim, e as receitas são muito boas. Eu tô em todos os seus cursos, né? Eu comecei com copos da felicidade, depois eu fui pro, acho que de Natal, se eu não me engano, depois fui de Páscoa. Então, assim, para mim todas as suas receitas assim são maravilhosas, os clientes elogiaram assim muito e também as fotos que você posta, eu acho a coisa mais linda. Bom, o meu recado é só comprem e façam o que ela fala para fazer no curso, porque assim vale a pena cada centavo.
centavo do curso, é um aprendizado que você não esquece nunca mais, é uma coisa assim pro resto da vida. Eu todo ano é só as montagens do seu curso, porque é demais. Eu sou atriz, não estou trabalhando na área, já faz uns 5 anos que eu não faço nada, né, na área E já estudei outras coisas também, tá? Já fui até para a área de saúde. Mas faz 2 anos, desde 2021, que eu decidi que eu ia trabalhar só com confeitaria. Em 2021, eu queria voltar a fazer doce. E o meu forte era brigadeiro. Era brigadeiro, beijinho, brigadeiro recheado, brigadeirão grande, né? E aí eu falei assim, acho que eu queria fazer uns docinhos diferentes, uma cestinha, não sei, joguei no YouTube. Aí apareceu uma cestinha gourmet sua. Eu achei aquilo lá a coisa mais linda. Aí eu mostrei pro Tuta, né? Falei assim, nossa, olha essa cestinha aqui, é a linha de doce que eu queria seguir. Eu falei para ele. Aí dali eu fui pro Instagram, cheguei no Instagram, eu já tô contando a história, tá? Cheguei no Instagram, tava nos últimos dias de Páscoa já, do curso de Páscoa de 2021. Tanto que eu comprei o curso, mas eu não fiz a Páscoa de 2021, porque estava muito em cima da hora. Lê, a minha primeira Páscoa foi em 2022 e eu faturei mais de 25 mil reais. E não faturei mais porque eu não estava com o iFood. Nossa meta esse ano é dobrar. Com certeza, a nossa meta, o mínimo é dobrar, porque a gente vai estar com o iFood ligado. Ano passado a gente não estava com o iFood ainda, na época da Páscoa. Esse ano a gente já está com o iFood. A gente entrou no iFood mais ou menos na metade do ano passado, né? E aí eu trabalho com a pronta entrega hoje, com o iFood, e as encomendas. Então, a Páscoa do ano passado, eu fiz exatamente o que você ensinou. Exatamente, o passo a passo. A única coisa que eu não produzi foram os laços. Aí já não quis fazer, né? Mas eu fiz exatamente a mesma coisa. Comprei o material antes, eu fiz lista, fiz aquele diário que você ensina para marcar tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, o que mais teve saída, o que mais teve procura. Né? Fiz os bombons com antecedência, armazenei do jeito que você falou. Eu não tenho ar-condicionado, então eu passei o mesmo calor que todo mundo passou, né? E nem o ovo derreteu, deu tudo certo. Então eu segui o seu passo a passo, porque realmente, quando eu comprei o curso, eu falei assim, bom, eu estou segura agora que eu tenho um curso, porque eu não sabia por onde começar. Né? Não sabia de nada, exatamente nada de chocolate. Então, eu segui todo o passo a passo. Eu comprei o termômetro, fiz tudo. E aí, fui temperar o chocolate. Que a gente escolheu trabalhar com chocolate nobre. Desde que a gente abriu, a gente só trabalha com nobre. E na Páscoa, eu não fiquei insegura, entendeu? Tanto que eu não recusei nenhum pedido. Ninguém saiu daqui sem levar o chocolate. Né? Os pedidos de última hora eu entreguei, eu peguei pedido de última hora, eu deixei muita casca pronta, muito bombom pronto, muita coisa eu deixei pronta para finalizar depois. Ovo trufado eu nunca tinha feito. Eu fiz o passo a passo que você ensina, pronto, deu tudo certo. Não tem o que dar errado. O recado que eu deixo é, se você tem dúvida, pesquisa o mercado por aí que você não vai encontrar nada parecido. Tá? Você não vai encontrar um curso vitalício com tanto conteúdo, porque o conteúdo, ele realmente é da hora que você compra o seu material até a hora que você entrega para o seu cliente, está tudo explicado. Né? Até depois que você entregou para o seu cliente. Então, se você tem dúvida, pesquisa, você não vai achar nada igual. Né? Com certeza. Dá uma olhadinha no Instagram, olha lá o trabalho da Letícia. Né? Com certeza as pessoas estão faturando muito mais depois que compraram o curso, porque é muito diferente você ir lá e pegar receitas variadas de pessoas variadas no YouTube, ou você seguir uma linha de raciocínio, né, e seguir uma linha de trabalho, que foi o que a gente fez. Não tem o que dar errado. Errado é se você não tiver nenhum curso. Elas são incríveis, né? A próxima a ter um testemunho como esse pode ser você. Olha, no meu dia a dia eu ensino muito mais do que uma receita. Eu ensino bases estruturadas, ovos de colher, ovos trufados, ovos no pote, planejamento, conservação e venda. Eu ensino confeitaria como um negócio e a Páscoa é a melhor época do ano para a confeitaria, mas eu preciso te dizer, quem se antecipa sai na frente. Se você é iniciante, você vai começar do jeito certo, e se você já é experiente, você vai parar de errar onde vem errando há anos. Não existe sorte na Páscoa, existe preparo.
Preciso 100% da sua atenção aqui agora. A produção acabou, mas a aula ainda não. Eu sei que você veio aqui aprender o ovo de pote fine e isso já é um baita começo. Mas eu quero te apresentar o próximo passo. Eu criei a formação completa de Páscoa para confeiteiras que querem parar de improvisar. E lá dentro eu ensino tudo que eu uso na minha própria produção, que são os ovos simples, ovos de colher, ovos trufados, ovos no pote, ovo vulcão, bases de recheios profissionais com validade, decorações, planejamento e o armazenamento, precificação e muito mais. É uma formação completa pensada para fazer sua Páscoa funcionar de verdade. E como eu disse, lá tem muito conteúdo lá dentro. Lá você vai aprender vários sabores de ovos no pote, de ouro branco, Kinder Bueno, Ferrero Rocher, Rafaelo, são muitos sabores, assim como também os ovos trufados, ovo trufado de prestígio, maracujá, Rafaelo, Ferrero Rocher, de caramelo salgado, o ovo trufado de morango, assim como também tem os ovos vulcões de sensação, de Kinder Bueno, são vários sabores, além das aulas especiais para te ajudar a fazer a precificação, fazer o seu planejamento. Eu mostro como eu faço o meu planejamento, fora todos os tipos, né, de temperagem, todos os métodos, né, você vai conhecer todos os métodos que tem, você vai escolher qual você se adapta melhor, não tem aquela temperagem que é melhor e assim é que você vai se adaptar melhor. Tem uma aula também de como trabalhar com calor, tem algumas técnicas que vocês podem estar também utilizando aí na produção de vocês, assim como também uma das coisas mais importantes e valiosas que eu tenho, que é as minhas bases de validade. São receitas autorais minhas que ao longo desses anos eu senti muito essa necessidade, porque conforme a minha produção ia aumentando, então eu precisava de ter uma validade maior nos meus produtos. Então eu fui testando, me aprofundei ali, me joguei mesmo, foram muitos erros e graças a Deus consegui acertar essas receitas de validade. Então lá tem minha base de validade de 30 dias, que é a que eu mais utilizo nas minhas produções, tem de 60 dias, tem a base com até 90 dias de validade. Essa é uma base hiper mega especial que eu criei, tanto que essa foi uma das últimas bases que eu criei aqui dentro da Chocolates. Ela é uma base que não deixa murchar as bolachas nem crocantes. Então ela vai manter, que nem um exemplo, se você faz um recheio de ovo maltine, que tem aqueles grânulos crocantes, né? Você pode colocar e quando você for comer, além dela ter essa validade de 90 dias, ela ainda vai ter toda aquela crocância, assim como os recheios de diamante negro, recheio de óleo, né? Que vai aquela bolacha, então é uma base muito especial. Todo no passo a passo. Tem não só bases de validade com ganache, como também tem a base de brigadeiro, igual eu ensinei aqui para vocês, com a validade de até 40 dias. E não é nada de produtos assim mirabolantes, tá? São produtos que a gente já usa no nosso dia a dia. Eu só vou ensinar a técnica certa aí para vocês, tá? E são alguns produtos bem de fácil acesso para você achar e acrescentar ali nas suas receitas, tá? Então realmente é uma formação, é muito completa, além de ter ainda aulas ainda de tráfego pago para te ajudar aí nas vendas. E eu vou deixar tudo isso listado lá na página de matrícula do curso para você não perder nenhum detalhe, vai estar tudo lá detalhado. E o melhor de tudo isso, o acesso é online e vitalício, você pode assistir no seu tempo, quantas vezes você quiser. Seu acesso nunca vai vencer, você não precisa ter experiência, tudo é passo a passo, com aula e apostila. Mas Lê, acho que isso vai custar uma fortuna, eu ainda preciso comprar os materiais. Calma, Chocolatinha, eu já pensei em tudo isso, eu jamais iria te cobrar um valor que eu sei que ficaria pesado para você. Essa formação tem os meus mais de 20 anos de experiências,
dentro dele, e eu sei que eu poderia cobrar muito mais, mas eu prefiro ver uma confeiteira faturando do que uma confeiteira frustrada por ter perdido mais uma vez a melhor época do ano, que é a Páscoa. Por isso eu preparei uma condição especial por apenas 12 parcelinhas de R$ 30,72 ou então R$ 297 à vista. Deixei uma parcelinha baixa para não te atrapalhar e você poder comprar todos os seus materiais para fazer a melhor Páscoa da vida. O link para você se matricular já está aqui no chat da aula e eu vou enviar também lá nos grupos para que todas consigam pegar. Agora a decisão é sua, você pode parar por aqui e tentar sustentar toda a sua Páscoa com ovo Fini, ou pode continuar comigo para montar um cardápio com tudo que há de melhor no momento. Eu realmente sei o que os clientes querem e eu vou compartilhar isso para as minhas alunas. Se você sente que está pronta para fazer uma Páscoa diferente, esse é o momento. Se ainda ficou alguma dúvida, manda aqui no chat que eu vou te responder por lá. E um grande beijo, te espero aqui desse lado, Chocoletinha, e até mais.